No ar, Rádio em Revista. Olá, começa agora o especial Rádio em Revista, jornal da Rede Alesp. Um resumo das principais entrevistas que foram feitas aqui no nosso jornal diário, com especialistas de diversas áreas, sempre debatendo temas de importância para todos nós. Saúde, educação, políticas públicas, economia. Alguns dos assuntos que o jornal da Rede Alesp leva até você todos os dias. Então vamos a mais uma edição do Rádio em Revista. E a gente começa o programa falando de vacina. Os apresentadores Lilian Busato e Jeremias Gomes conversaram com o pesquisador da Universidade de São Paulo, Gustavo Alves. Ele falou sobre a eficácia da vacina Coronavac. Vamos ouvir. São duas características que fazem parte de um ensaio clínico, de um estudo clínico de qualquer medicamento, não seria diferente para a vacina. A eficácia é onde nós vamos verificar qual é a capacidade da vacina estimular o sistema imunológico das pessoas para que haja, então, a soroconversão, para que elas produzam anticorpos e para que elas consigam combater o vírus especificamente. A eficácia ela é medida através de testes que vão ser efetuados nas várias populações, já que a gente tem populações, como eu disse, os idosos, nós temos as pessoas, os jovens adultos, as pessoas com doenças crônicas, e a segurança é uma questão também muito importante, porque ela vai avaliar se há algum risco desse produto, dessa vacina, para as pessoas que vão recebê-la. Até esse momento, os dados são bastante interessantes, robustos, mas eu tenho certeza que somente daqui para frente é que nós vamos conseguir desenvolver e vamos conseguir coletar dados novamente mais robustos ainda, mais fortalecidos, porque nós teremos um número maior de pessoas participando dessa pesquisa, dessa vacinação, já não é mais uma pesquisa, né? Gustavo, nos fala uma coisa, a gente sabe que ela foi aprovada com uma garantia de 50,4, a vacina. Para hoje, qual é o número de imunizações de pessoas vacinadas para a gente chegar nessa imunização segura de 50,4? Veja bem, esse número de 50,4 é um número, é um dado geral obtido a partir de todas as pessoas que foram submetidas ao teste. E isso causou uma certa controvérsia, porque os números iniciais apontavam perto de 100% para pessoas moderadas, em casos moderados ou graves, e casos leves esse número estava acima de 70%. O número de pessoas ele é muito relativo, porque veja, por exemplo, em países como a Indonésia, em países como a Turquia, onde essa vacina também está sendo testada, esses dados chegaram a 90% contra os nossos 50% aqui do Brasil. Só que a gente tem que lembrar que lá o número de participantes foi menor. E, consequentemente, esse nosso número aqui ainda é um pouco mais fortalecido, porque foram 252 pessoas. Então, quanto maior for o número de participantes, a gente vai ter mais robustez desses dados. Doutor, acho que é importante nunca é demais a gente explicar essa questão e acentuar, porque a gente tem o número para os casos graves, o número para geral. O senhor podia explicar, porque assim, teve todos os voluntários, né, acho que 13 mil e pouco, e aí nós temos esses três números. Eu queria que o senhor explicasse, assim, porque os voluntários que tomaram, e vamos supor, de 178, não lembro bem o índice agora, estou procurando aqui, não precisaram ser internados, enfim. Queria que o senhor detalhasse para a população entender o que significa essa sopa de números aí. Essa sopa de números, ela dividiu os participantes, aquelas pessoas que aceitaram participar da pesquisa, desde as pessoas que estavam, os chamados placebos, aquelas pessoas que não receberam a vacina, e aquelas que receberam. O dado, por exemplo, o dado que teve o maior percentual envolveu apenas 7 casos, que foram aqueles casos mais graves. Não deixa de ser um número importante, mas dentro do total, do global, ele é um número um pouco pequeno. Depois nós tivemos aqueles casos leves, que chegaram acima de 70%, que é um número maior, é um número mais que, digamos que, comparando com o 7, é um número que tem
uma representatividade maior. Agora, as pessoas com casos mais leves, ou aqueles casos que não despertam nenhuma preocupação maior do ponto de vista de internação, de ventilação mecânica, etc., eles acabam sendo mais expressivos, mas o que a gente precisa realmente testar são nessas pessoas que desenvolvem ou que podem desenvolver casos mais graves. Como se trata de uma pesquisa, não há como você, num primeiro momento, envolver um número maior de pessoas, principalmente porque o objetivo da pesquisa do Butantan e da Sinovac Biotech foram os profissionais de saúde. Então, como eu disse, essa fase de farmacovigilância, que é a fase que a gente chama quando o produto já está em uso, seria a fase 4, né? Depois da fase 3, essa de teste, é o que vai definitivamente trazer mais dados mais concretos, dados de variações de faixa etária, das pessoas que são suscetíveis. Então, novamente, essa divisão dos grupos que causou essa sopa de números aí, ela é normal, são dados estatísticos importantes, mas que somente agora, com um número maior de participantes, eles serão mais fortalecidos. Muito bem, a gente vai falar um pouquinho depois da fase 4, mas então, doutor, só para ficar claro, 100%, 78% dos casos leves. Então, assim, do número de envolvidos, 13 mil e pouco, 78% de cada 100, né, não precisou ter atendimento nem de casos leves. E 100% dos que tomaram, desses voluntários, não precisaram ir para a UTI, não é? E depois nós temos os números globais aí de 50,38%. É isso? Exatamente, é isso. Você vê que esse número dos 78%, como eu disse, é o número que está naquele grupo de pacientes de cuidados mais intermediários, ainda não casos tão graves. Mas quando você pega aí 100%, que é muito expressivo, 100% é um número muito importante, 100%. A gente raramente tem uma vacina com uma taxa de eficácia tão alta, mas a gente não pode se basear só nos casos graves, até porque o objetivo da vacina é justamente formar, desenvolver a imunogenicidade, desenvolver a imunidade, a resposta imunológica nos casos leves, nos casos que ainda não suscitam cuidados mais específicos. Doutor, para o telespectador entender um pouquinho, ontem foi aprovada, né, uma aprovação bem sistêmica do uso emergencial da vacina, que já tinha um lote de 6 milhões pronta para usar aqui em São Paulo. O próximo lote, por ser uso emergencial, vai ter que ter novamente a aprovação da Anvisa? Essa questão do uso emergencial, como o próprio nome já diz, é um prazo que vai ser estabelecido pela Anvisa, que vai ser melhor determinado agora, nos próximos momentos, de quanto tempo esse uso vai ser autorizado. Normalmente são 90 dias, né? Então, é como se fosse uma aprovação feita por etapas. Então, nessa primeira etapa, esses 6 milhões de doses, como você citou agora, eles vão ter um acompanhamento agora mais próximo, não só da Anvisa, porque a Anvisa tem um sistema de notificação, onde ali poderão ser notificados, onde poderão ser comunicados eventuais eventos adversos que possam acontecer. E aí, a partir desse primeiro momento, desses 6 milhões de doses, que deverão ser feitas em 2 etapas, né, primeira e segunda dose, nós então teremos uma segunda, digamos que uma segunda autorização para a continuidade. E, doutor, e essa continuação, esse tempo de 90 dias, o senhor acha que a vacina ainda pode ter algum tipo de alteração? Eu acho muito difícil que isso aconteça. Acho que você pergunta a alteração do ponto de vista negativo, né? Eu acho muito difícil que nós tenhamos algum tipo de advertência, algum tipo de contrariedade do ponto de vista científico. O que nós podemos ter é o fortalecimento dos números. Acredito que, do ponto de vista estatístico, vai ser muito importante essa fase agora com um número maior de participantes. Mas é sempre importante lembrar que, quando se trata de medicamento, quando se trata de teste, tudo pode acontecer. Nós temos casos de medicamentos, não vacinas, mas medicamentos que lançados há algum tempo atrás, vários no mundo da medicina, no mundo farmacêutico, que ficaram 8, 10 anos em pesquisa, bastaram 6 meses para uso na comunidade para serem retirados por problemas, por danos à saúde. Então, mas no caso da vacina, por a gente já conhecer a estrutura inicial dessa vacina, que já vem sendo, e é importante dizer uma coisa, essas vacinas vêm sendo pesquisadas desde 2001, 2002. Não é verdade que elas estão sendo pesquisadas há 6 meses, há 1 ano.
como as pessoas falam, desde a detecção do SARS-CoV-1 lá em 2002, 2003, na primeira grande epidemia de coronavírus, nós já passamos a estudar a estrutura e a questão desses vírus. Então, acho muito difícil que haja algum caráter restritivo quanto à segurança dessas vacinas. Mais de 35 milhões de brasileiros são beneficiários da Previdência Social. Essa semana, nós recebemos o presidente da Comissão de Previdência da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, José Roberto Sodero. E ele explicou como fica a tabela de contribuição do INSS depois do reajuste do teto do benefício. De fato, todos os anos há a mudança do valor mínimo, do salário mínimo e do valor teto de contribuição da Previdência Social, e com isso há alteração nas alíquotas intermediárias de contribuição da Previdência Social. Neste ano, a variação das alíquotas se deu em torno de 5,45%. Isso faz com que haja um ajuste na tabela de contribuição previdenciária. Hoje nós temos um valor mínimo de R$ 1.100 e o valor teto da Previdência Social passa a ser de R$ 6.433,57. Doutor, quem fala é Lilian agora. Todos os trabalhadores, eles são obrigados a contribuir com o INSS ou é facultativa alguma faixa salarial? Não, nós não temos uma faculdade para contribuição previdenciária. Todo trabalhador que recebe uma remuneração que é assalariado, ele obrigatoriamente tem que contribuir para a Previdência Social dentro da sua faixa de contribuição. Por exemplo, quem ganha até um salário mínimo, ele contribui sobre 11% se ele for empregado. Doutor, a gente vai falar mais aí, o senhor fique à vontade sobre esse reajuste, né, para a gente entender, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a contagem de tempo para o trabalhador se aposentar, né? Porque tivemos as mudanças aí da reforma, né? Qual é o tempo mínimo para receber aposentadoria? Bom, hoje, um homem, para se aposentar no regime geral de Previdência Social, ele tem que ter pelo menos 35 anos de contribuição e a mulher 30 anos de contribuição se ele trabalhar no sistema que nós chamamos urbano de Previdência Social. E agora, com a emenda constitucional número 103, ele passa a ter também, Jeremias, uma idade mínima para se aposentar, e essa idade mínima ela tem uma regra de transição, mas hoje a idade mínima para mulher é da ordem de 62 anos e a idade mínima para homem é da ordem de 65 anos. Aquela contribuição dos 30 anos, que é ela ainda existe? E existe alguma fase de transição? Porque ela foi bem reduzida já no passado, antes da reforma, né? Mas pessoas que contribuíram 30 anos têm possibilidade de se aposentar? Olha, se forem mulher se for mulher e ter contribuído até 30 anos, ela consegue se aposentar. Agora, existiam categorias, Jeremias, por exemplo, a categoria dos jornalistas, né, que tinha uma aposentadoria especial aos 30 anos de contribuição, mas ao longo do tempo houve alterações na legislação e esses trabalhadores, por exemplo, de jornalismo, perderam a aposentadoria especial. Outros trabalhadores têm direito à chamada aposentadoria especial se eles trabalham expostos a agentes agressivos à saúde, produtos químicos, agentes físicos, biológicos, que podem reduzir o tempo de contribuição para a aposentadoria de 15, 20 ou 25 anos, dependendo do agente agressivo. Só que agora também veio a necessidade de ter uma idade mínima para aposentadoria, também nas aposentadorias chamadas especiais. Doutor, o senhor acabou de falar que a nova regra são 35 anos de contribuição para homens, 30 anos para mulheres e idade 65 anos para homens e
62 para as mulheres. E quem conseguiu contribuir com os 30 anos e a mulher não chegou ao teto da idade, nem o homem, não é possível aposentar? Ela para de recolher, espera da idade, ou ela pode ter um recolhimento para ter uma aposentadoria melhor e chegar no teto máximo? Lilian, se essa segurada da Previdência Social contribuiu durante 30 anos, antes da reforma, antes de 13 de novembro do ano passado, do ano de 2019, essa mulher já tem direito adquirido e ela consegue se aposentar. Caso contrário, ela vai cumprir as regras de transição. Nós temos regras de transição que devem ser observadas dependendo da individualidade de cada pessoa, Lili. É muito difícil a gente fazer hoje, é muito diferente quando eu comecei a fazer Previdência Social há quase 40 anos atrás, das regras que nós temos hoje. Elas ficaram muito complexas e para cada trabalhador nós precisamos fazer uma projeção da Previdência. Então, por exemplo, nós temos regras de transição que a pessoa contribui com mais 50% do que faltava, outras vai ter que contribuir por mais tempo. Então, há necessidade de fazer uma avaliação caso a caso para melhor orientar o segurado, a segurada da Previdência Social. Doutor, isso aí está ficando mais ou menos igual ao imposto de renda, né? A gente coloca lá e a gente nunca sabe exatamente quanto é que vai receber de restituição. É realmente complexo. E essa pergunta é interessante da Lilian, porque assim, a pessoa já contribuiu 30 anos, no caso das mulheres, ou 35 dos homens. E aí, mas não completou a idade, né? As regras para o recebimento do benefício também mudaram, porque antes a gente tinha uma média, se eu podia até explicar para a gente, e pegava, salvo engano, os 80% melhores salários. E agora isso mudou também, né? Mudou. Então, assim, antigamente, até a emenda constitucional 103 de 2019, o salário de renda, a renda mensal, ela era calculada sobre uma média dos 80% maiores salários de contribuição do período que vinha desde julho de 94. Desprezava-se aqueles 20% menores salários de contribuição. Ou seja, no começo do trabalho, quando o trabalhador ganha pouco, isso era desprezado. Agora não. Agora nós usamos a média dos 100% maiores salários de contribuição. Não é uma regra geral, mas na média há uma perda aí de 10% a 12% nessa média, o que traz, e você estava falando muito bem sobre isso, Jeremias, uma certa insegurança jurídica, né? Porque hoje, por exemplo, nós fazemos o planejamento previdenciário para o nosso cliente e no final nós dizemos, pode ser que no futuro haja uma alteração da idade mínima e aí nós vamos ter que recalcular tudo de novo. O senhor falando em tempo de aposentadoria, a nova lei que chegou em 2019, isso também serve para os servidores estatutários, que a gente sabe que tem o seletista e o estatutário. A regra, ela é geral? Lilian, houve uma mudança importante para o servidor público estatutário, tanto é que aqui em São Paulo nós tivemos uma alteração com a lei complementar 1354, depois com o decreto 65021 de 2020, mas basicamente o servidor público já tinha a idade mínima. Então, foi pego a idade mínima que já havia para o servidor público e foi colocado na regra geral para o INSS. E também cada estado, cada município que tem o seu regime próprio de previdência, também estabeleceu as alíquotas de desconto, né? Então, por exemplo, São Paulo tem 4 alíquotas de desconto, que vai de 11% até 16%, começa num salário mínimo e ultrapassa o teto da Previdência Social. Os aposentados aqui em São Paulo, que contribuíam somente daquilo que excedia o teto da Previdência, que hoje está em 6.433,57, hoje contribuem independentemente do valor da aposentadoria que recebem. Então, houve alteração para servidor público, mais precisamente com relação às regras de transição. A idade foi emprestada do servidor público para o regime geral de previdência social. O discurso é de que querem se fazer um sistema mais conjunto, né?
embora eu seja um crítico dessa posição, mas é a posição que se tem hoje na legislação brasileira. O especial Rádio em Revista faz um pequeno intervalo. Voltamos em instantes, não saia daí. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. Estamos de volta com o programa Rádio em Revista. Em meio à turbulência na economia por causa da pandemia, o agronegócio brasileiro resistiu. E mais, com safra recorde de grãos e aumento nas exportações, o agronegócio foi essencial para a geração de empregos. Para falar sobre esse assunto, a Rede Alesp conversou com o secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Gustavo Junqueira. O Brasil hoje é o maior exportador de alimentos do mundo e, além disso, tem conseguido aí, apresentar um cardápio de produtos na sua agenda aqui doméstica, que também mantém a população toda ela alimentada. Então, as perspectivas são boas, um ano difícil, mas superado. Exatamente, secretário. Nós acompanhamos aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo um projeto de lei que depois se tornou Lei 17293 de 2020, né, que tratava aí da redução linear de benefícios fiscais, né, inclusive para o setor do agronegócio. E depois isso houve uma alteração por meio de um decreto de lei. Eu queria que o senhor explicasse, né, a importância dessa questão tributária no agronegócio. Acho que, de maneira geral, né, o governador João Dória, ao longo do ano de 2020, entendendo e conhecendo os desafios que a pandemia nos impunha, não só como Estado de São Paulo, como finanças do Estado, mas fundamentalmente como população, como gestão daqueles mais fragilizados, e ao longo desse período não mediu esforços para colocar recursos na saúde, recursos na assistência social, no desenvolvimento social e manter também a segurança de todos sob bastante controle. Nesse sentido, quando mais ou menos por volta de setembro, começou-se aí a toda a articulação para envio de um projeto de lei, porque via-se no orçamento do Estado um déficit, né, um rombo bastante grande, por volta de 7 bilhões de reais, era o que se via de desequilíbrio entre as receitas do Estado, por conta de uma queda bastante grande na arrecadação do ICMS, que é o principal imposto, e as despesas, que em sua grande maioria são despesas de pessoal, despesas praticamente fixas, uma vez que não há flexibilidade na gestão de pessoal dentro do governo do Estado. E dessa maneira o governador então encaminha um projeto de lei que faz aí algumas reduções de benefícios fiscais para vários setores da economia. Mais ou menos são hoje 480 acordos de redução de tributação. E esses acordos têm um impacto direto no balanço do Estado, por volta de 40 bilhões de reais, e que causam dificuldades financeiras para o Estado. No entanto, do lado do pagador, né, do pagador de impostos, que é quem financia toda a máquina estatal e quem deveria exigir uma eficiência muito grande dessa máquina estatal, há também uma limitação, né? O cidadão não tem aí um espaço muito grande para pagar mais impostos. O Brasil já é um país onde há uma carga tributária muito alta. Então, esse foi o grande desafio para fazer esse equilíbrio. Como reduzir aí benefícios e, ao mesmo tempo, manter a economia funcionando. E o agro, como a gente tem observado ao longo das décadas, né? Eu sempre digo que nunca é pouco lembrar que até 1990 o Brasil era um grande importador de alimentos, ou seja, um país muito frágil
na sua segurança alimentar interna. E a partir de 1990, principalmente com a privatização do setor, né, através de uma série de ações tomadas pelo presidente Collor na época, o agro foi se privatizando, ele foi se alterando, e hoje a participação do Estado no agronegócio ela é muito pequena e tende a ser ainda menor ao longo do tempo. Então, todo esse setor importante da economia cresceu fundamentalmente baseado em uma estrutura de tributação, de uma tributação baixa, porque existe no setor uma margem baixa, né, movido por escala e movido por muita volatilidade, né, volatilidade de clima, volatilidade de preços, uma alta concorrência, né, o setor onde há mais concorrência no Brasil, não só dos próprios brasileiros que operam, mas de todo o mundo produtor. Então, a tributação foi concebida de uma maneira que não prejudicasse essa atividade e pudesse dar a ela as condições de competitividade no mundo. E isso, nesse PL, né, teve, sem dúvida alguma, uma preocupação grande por parte aqui da Secretaria da Agricultura, que essa estrutura de produção, essa estrutura de composição dos custos não fosse estruturalmente alterada. E isso é o que a gente vem discutindo com o governador desde o início, mesmo antes do envio à Assembleia. Esse processo todo culminou em vários ajustes, e o último ajuste na semana passada, onde os benefícios fiscais para os insumos agropecuários, né, fertilizantes, adubos, sementes, toda a parte que compõe uma parte relevante da produção agropecuária foi mantido. Os hortifrutigranjeiros, né, um setor fundamentalmente constituído por pequenos produtores, e que qualquer mudança tributária poderia causar um impacto muito grande. E energia elétrica rural. Esses produtores usam muito irrigação, tem uma série de áreas de recepção de alimentos que são refrigeradas e portanto, também mudanças na energia elétrica causariam aumento de custo. Então é isso, acho que a gente consegue manter um agro intacto na sua estrutura conceitual de custos e, ao mesmo tempo, consegue fazer com que o governo tenha os recursos fundamentais para manter as suas atividades essenciais: saúde, educação e segurança, que é a prioridade desse e de qualquer governo aqui e em outros lugares do mundo. Secretário Gustavo Junqueira, secretário de Agricultura, conversando aqui no Jornal da Rede Alesp sobre o agronegócio no estado de São Paulo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o diesel também. Mas antes, secretário, eu estou aqui no site de São Paulo e está dizendo aqui o seguinte: olha, São Paulo, o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, açúcar, etanol, né? E aí os países para quem a gente mais exporta: China, União Europeia, Estados Unidos, Hong e Irã. E aí eu me lembro de ter visto uma análise, por exemplo, que entre os BRICS, a Índia era um país que teria um potencial muito grande de comprar alimentos do Brasil, porque é um país, dentre os BRICS, que tinha um crescimento, só que assim, por haver um nível ainda de pobreza, quando se melhora essa condição, as pessoas demandam por mais alimentos. E eu não vi aqui a Índia, por exemplo. O São Paulo olha estrategicamente para alguns desses outros países. Como é que está essa situação de exportação? Sem dúvida alguma, Jeremias. A Índia primeiro, acho que é a maior população do mundo, né? Então qualquer grão ali consumido, ele se transforma em uma quantidade de toneladas grande. Então a Índia ainda não é um grande parceiro do Brasil, mas o governo da Índia fez agora, recentemente, uma alteração no comando da sua embaixada aqui no Brasil. Então, o novo embaixador da Índia, embaixador
Ed é um embaixador com muita experiência, tem rodado o Brasil todo, conhecendo o Brasil, conhecendo as pessoas e buscando essa aproximação. Hoje, o Brasil não é tão próximo da Índia, mas caminha nesse sentido e acredito que se nós já abastecemos a China, em grande parte, com alimentos, se nós abastecermos também a Índia, nós estamos falando aqui que o Brasil abastecerá 50% da população mundial. Então, volto na questão do porto seguro, da segurança alimentar. Além da Índia, países muito grandes que estão na pauta do Brasil e de São Paulo são os países do sudoeste asiático. Indonésia, Tailândia, toda a parte que compõe essa parte ali do globo. E com certeza conseguiremos avançar. E esse avanço tem que se dar de maneira organizada para que a gente não tenha aqui, de novo, inflação de custo, né? Inflação de preços por buscarmos aí mercados além da nossa capacidade de produção. Então o Brasil vem crescendo todos os anos, né? O ano passado o Brasil produziu aí mais de 250 milhões de toneladas de grãos. Só para que nós tenhamos aqui uma ideia de evolução, quando eu comecei a trabalhar na década de 90, no início da década de 90, o Brasil produzia aí menos de 50 milhões de toneladas de grãos. Então a evolução, a transformação, ela foi muito grande. Então esse processo continua com produtos mais sofisticados, com mais tecnologia, mais eficiência, mas é um processo que segue firme, né? Nossa entrevista agora é sobre a vida profissional. Vamos falar sobre anticarreira. Você já ouviu esse termo? Quem explica pra gente o que significa anticarreira é o escritor Joseph Tepperman. Acompanhem. Grande parte da população brasileira desde sempre escutou que tem que ter muito foco e sucesso na carreira, mas nunca foi para o dicionário olhar a origem da palavra. E carreira, vem do latim carrera, quer dizer um caminho estreito. E caminho estreito deixa a gente sem saída e sem opção, né? Tudo que eu falo no livro é o contrário do caminho estreito. E como não existia uma palavra antônimo do caminho estreito, eu criei a palavra anticarreira. Então, quando a gente fala em anticarreira, o caminho estreito é aquele modelo de trabalho antigo. Você acha que hoje, esse novo mundo, a gente tem que enxergar de uma maneira diferente e mudar várias vezes? Qual é o teu conceito sobre isso? Sem dúvida nenhuma. Eu falo que no livro, né, são 201 páginas, mas tentando trazer para 4 pontos principais, o que eu percebo, né, eu trabalho como headhunter já desde 2005, há 15 anos. Foram mais de 15 mil entrevistas, atendendo clientes de todos os portos, empresas nacionais, multinacionais, listadas na Bolsa, empresas familiares, fazendo sucessão de diretoria e de presidentes. E eu percebo que, independente do ciclo econômico, tem gente que está sempre reclamando e tem gente que está sempre criando para o futuro. E as pessoas que criam o próprio futuro são aquelas que não têm só um trabalho, elas têm um portfólio de trabalho. São aquelas que não apenas pagam os impostos, mas também exercem cidadania. São aquelas que não ficam atreladas, ligadas com a questão de ter um diploma ou de não ter um diploma, mas são pessoas que fazem aprendizado durante a vida inteira. E são pessoas que, ao invés de fazer o mínimo necessário, elas sempre estão colocando alma no que fazem. Então, com isso, ao invés de ser atropelado pelas mudanças, elas criam o próprio futuro. Ô, Gilson, eu queria que você falasse um pouquinho sobre especialização, porque, assim, hoje a gente tem uma infinidade de cursos. Durante a pandemia, acho que vocês lembram, quando começou, vinha aquela lista, né? Cursos gratuitos, né? Eu já não aguentava mais receber aquilo, né? Porque é muito bom, né? Muito curso e tal. Mas, por outro lado, você pega, por exemplo, uma profissão nova, um youtuber, a gente vê que as pessoas que são especialistas, elas, seja para falar sobre cachorro, se ela é uma especialista, ela vai ter sucesso naquilo.
Como é que você vê essa questão de direcionar, eu ia falar carreira, né? Mas direcionar o seu aprendizado para uma área específica ou abrir muito leque e, de repente, falar sobre tudo e, ao mesmo tempo, não falar sobre nada? Eu usaria a letra T como um exemplo do que você está falando, né? Um conceito da década de 90, que voltou a ser utilizado mais fortemente agora, da carreira T. Então, a parte horizontal do T, né? Esta parte aqui do T, ela é o conhecimento amplo, e a parte vertical é as coisas que a gente vai se aprofundar. Então, um youtuber que fala com profundidade sobre cachorro, provavelmente ele não conhece apenas de cachorro, né? Ele já está fazendo uma parte de marketing para ter um canal no YouTube bem desenvolvido, com bastante audiência, está entendendo de digital, conhece de fotografia, edição de vídeo, conhece de uso de tecnologia, então tem um conhecimento amplo de outras coisas e se aprofundou na questão de veterinária e de como cuidar de cachorro dentro desse exemplo que você deu. Então, sim, é importante a gente ter uma especialização, mas sem deixar de desenvolver novas habilidades e ter um conhecimento amplo. Você disse que desde 2005, né? Desde 2005 você trabalha como Red Hunter e também deve ter várias histórias, escutado experiências fantásticas e no teu livro também você relata algumas delas. Qual foi a história mais interessante, mais impactante que você escutou durante esse tempo que você aí busca profissionais no mercado e profissionais desses diferenciados, né? Eu pegaria que é um padrão que se repete. O que me impacta muito é que a economia pode estar bombando ou a economia pode não estar indo bem e sempre tem gente que está reclamando e no mesmo dia eu falo com uma outra pessoa que está sempre falando que está com 2, 3 oportunidades no mercado, que está sendo procurado. E eu escrevi o livro justamente para trazer o que existe de comum nessas pessoas que, ao invés de estar reclamando, estão criando para o futuro e estão sendo desejadas pelo mercado. Algo que eu não coloquei no livro, porque foi um exemplo que eu vi algumas semanas depois, né, do livro estar impresso, é um comediante americano chamado Chris Rock, que ele falava que o carro dele, antes dele ser famoso, tinha pouco dinheiro. Então tinha um carro velho que sempre quebrava. E que ele ficava chateado que ninguém saía dos próprios carros para empurrar o carro dele. Até que um dia o carro dele quebrou e, ao invés de esperar os outros ajudarem ele saiu do carro e começou a empurrar. Falou que naquele momento um monte de gente parou e foi empurrar o carro dele. Então a moral da história, e essa é uma história real, é que as pessoas normalmente só ajudam as outras quando elas próprias estão se ajudando, quando elas próprias estão em movimento. Joseph, eu queria falar um pouquinho sobre a molecadinha. Molecadinha que eu coloco aí é assim, aqueles que estão no ensino profissionalizante, 14, 15, 16, sempre foi difícil escolher uma profissão. E hoje você tem muita opção, você pode cair naquele paradoxo da escolha, né? Qual é a orientação que você dá aí para esse pessoal que tem muita opção? E eu queria emendar dizendo o seguinte, às vezes você entra numa empresa, nós conversamos com um profissional aqui que ele falou, olha, eu procurei passar em todos os locais, de compras, de vendas, de contabilidade, e hoje ele ele administra diversas empresas. Só que nem sempre a pessoa tem essa oportunidade. Você entra numa empresa e fala, não, você vai fazer só isso e acabou, né? Se não quiser, vai para outra. Como é que você direcionaria esse jovem para que ele faça o planejamento e aí no início de carreira dele ele tem um leque de opções grandes para ele ir se orientando? São muitas opções mesmo. Nos Estados Unidos são catalogadas mais de 30 mil profissões. A gente costuma pensar em umas 8 ou 10, assim, né? Engenharia, direito, medicina, administração, e mais umas 4 ou 5, arquitetura, né? A gente não consegue muito mais longe do que 10. Só que são 30 mil profissões catalogadas. Então, opção não falta, é verdade, e pode cair no paradoxo da escolha. O que eu recomendo é uma dose de autoconhecimento, atrelado a perguntar para as pessoas que estão perto de você
o que elas identificam que você tem habilidades e competências bem desenvolvidas e levar a sério, porque as pessoas que estão próximas da gente, elas enxergam bem a gente, elas são um bom espelho para a gente, e aí começar a experimentar, né? A partir do nosso dia a dia, a gente vai descobrir se de fato a gente é bom e gosta de fazer aquilo que a gente imaginava que a gente gostava de fazer. E se não estiver gostando, cava uma oportunidade de fazer outra coisa. Não pode esperar que a empresa, né, seja uma mãe e ela que vá cuidar da gente, porque a empresa é um CNPJ, a empresa é um contrato social guardado numa gaveta, ela não é uma pessoa. Pessoas que têm que agir, né? Instituições, elas não agem, quem age é a pessoa, e a responsabilidade pela nossa felicidade, o nosso sucesso, é de ninguém mais, ninguém menos do que de nós mesmos. Ô Joseph, agora eu vou falar um pouco dos adultos, Jeremias. A gente sabe que hoje o Brasil tem mais de 14 milhões de desempregados. E muitos estão no emprego, como você falou, reclamam, mas não saem do lugar. Então, como que o homem ele deve se preparar para uma mudança ou para se recriar e sair da zona do medo? Porque muitas pessoas, a maioria, elas não têm ousadia. E pelo pouco que você falou, enfim, o diferencial de um profissional está na ousadia, a vontade de querer vencer, a vontade de batalhar. Como que uma pessoa ela pode conseguir iniciar isso dentro dela por esse mercado que está tão irregular, está tão incerto, ninguém sabe do amanhã, e muita gente com família se justifica que não tentou nada melhor por medo de perder o que já tem, porque hoje a gente vê muito que as pessoas querem emprego, não querem trabalho, e como você falou, trabalho tem bastante para quem quer trabalhar e para quem é ousado. Qual que é a dica então que você daria para a gente? Eu acho que é prestar atenção na natureza. O mundo, ele não é estável, ele é instável. Então, as pessoas que estão dentro de uma estabilidade muito grande, elas têm que criar para si próprias um pouquinho de caos, porque isso vai nos reaproximar da nossa natureza e da natureza do planeta. Os nossos ancestrais, nossos antepassados, não ficaram na caverna esperando alguém dar emprego para elas. Essa história de emprego, eu ainda não consegui identificar em que momento da história a humanidade entendeu que se ninguém desse emprego não teria trabalho. Trabalho não falta. Esse país tem tudo para ser feito e tem muita demanda de entrega de alimento, de produção de alimento, de infraestrutura, de tudo. Então, lembre dos nossos antepassados que são empreendedores, ou seja, nós como seres humanos somos empreendedores, e saia da sua caverna, seja ela qual for, para empreender e fazer as coisas acontecerem. Eu queria falar um pouquinho de mudança de carreira. Uma pergunta interessante aqui é de se ela se dá... O que você vê na prática, assim, uma forma mais radical? A pessoa, sei lá, era um biólogo e hoje ele vai ser um advogado? E como é que se faz essa transição? Normalmente deveria ser de uma forma mais suave, né, as transições. Um biólogo que quer ser um advogado, ele vai ser melhor aceito caso ele comece a estudar direito, ele ou ela comece a estudar direito, e aproveite esse conhecimento de biologia, conhecimento de pessoas, conhecimento da vida real dentro da biologia, e entre num ramo do direito mais similar, né, que utilize competências e habilidades usadas quando estava na biologia. Então, talvez um direito ambiental. E qualquer exemplo que vocês me trouxerem, muito provavelmente eu vou conseguir fazer uma conexão de fazer essa transição em 2 etapas. Digamos que o sonho dessa pessoa que você me trouxe é de ser advogado tributarista. Se entrar no escritório de advocacia via direito ambiental e trabalhar muito bem e colocar a alma no que faz, então mostrar que é muito bom naquilo que faz, não é improvável que depois de alguns anos, quando tiver uma posição dentro daquele escritório para cuidar da parte tributária, ela tem essa oportunidade.
Eu queria... você sabe que eu estava vendo uma entrevista daquele historiador Yuval Noah Harari, e ele estava falando, ele fala muito sobre os algoritmos que podem tomar no futuro as decisões pela gente, e aí ele fala da necessidade do autoconhecimento que você citou. E como é que a gente pode atingir esse autoconhecimento, né? Hoje está muito em moda a meditação, né? Mas você falando me veio à cabeça, às vezes, talvez mais treinamento nas empresas, enfim, para que as pessoas se conheçam mais, porque às vezes a gente recebe um elogio e 20 críticas. Não estou falando só no mundo corporativo, mas em casa, e as pessoas dificilmente vão sabendo aquilo que elas são boas, aquilo que ela pode ser mais produtiva, né? Que orientação que você pode dar nesse sentido? Autoconhecimento vem da Grécia, né? Um dos capítulos do Anticarreira, o nome do capítulo é Conhece-te a ti mesmo, né? Fala de autoconhecimento, um negócio que vem mais de 2000 anos. A ferramenta que eu colocaria, primeiro, é não terceirizar para a empresa, entender que a responsabilidade individual nossa dessa jornada de autoconhecimento. Terapia é uma coisa que funciona bem. A gente não até para psicólogo, né? É um negócio que funciona bem. Ir para o psicólogo, fazer terapia e se entregar na jornada, pegar um psicólogo competente. Se quiser algo mais focado no autoconhecimento ligado à performance no trabalho, a questão do coach. E aí precisa escolher bem quem é o coach, porque o coach hoje em dia tem sido mal falado, né? Porque tem muito coach sem formação e sem experiência, mas não dá para jogar o bebê junto com a água fora. Tem muito coach, muito bom. Então, coach e terapia são duas ferramentas excelentes. Vamos a mais um intervalo e na volta novas entrevistas com muitos assuntos de interesse para você. O especial Rádio em Revista volta já. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. Estamos de volta com o programa Rádio em Revista. Nosso convidado agora é o presidente da Fundação Casa e secretário de Justiça e Cidadania do Estado, Fernando José da Costa. Ele vai nos contar como está a retomada das visitas presenciais na instituição. Confira. No dia 15 agora, nós já iniciamos as retomadas das visitas presenciais na Fundação Casa, nos nossos mais de 130 centros. Essas visitas, elas foram suspensas, né, no início da pandemia, presenciais em março de 2020, foram retomadas em novembro e foram novamente suspensas no final do ano, quando entramos na fase vermelha, apenas naquelas datas, de 25 a 27 de dezembro e depois de 1 a 3 de janeiro. Posteriormente, nós reformulamos, né, o modelo de visitação presencial, seguindo as diretrizes do Comitê de Crise da Fundação Casa, da OMS, Organização Mundial da Saúde, e do Centro de Contingência do Governo do Estado de São Paulo, e pudemos retomar essas importantes visitas presenciais. De uma certa forma, que inclusive mesmo que amanhã nós tenhamos mudanças de fases, retornando em alguns locais para a fase vermelha, as visitas presenciais poderão continuar sendo realizadas. É importante que se diga que nesse período, as visitas à distância, as videochamadas, através dos programas da Microsoft Teams, do Google Meeting, passaram a ser realizadas. E, Jeremias, elas foram muito bem aceitas, não só pelos jovens, mas pelos familiares, porque muitos familiares, quer por trabalho ou quer por condição de logística ou econômica, muitas vezes não podiam visitar, né, aquele jovem que se encontrava recebendo uma medida socioeducativa. E agora, na videochamada, isso é possível realizar. Outro ponto importante, na videochamada, esses jovens, eles não têm contato apenas com um ou com dois familiares, ele tem contatos com todos os familiares, com os vizinhos, os amigos que vão lá participar daquela videochamada,
olham o seu local de residência, o seu quarto, a sua sala, o seu cachorro. Então, essas videochamadas, elas foram muito bem aceitas no início da pandemia e elas continuam. Então, a partir de agora, nós teremos as visitas familiares presenciais, respeitando as diretrizes, né, de combate à Covid-19, não trazendo aí nenhum risco, nem aos familiares, nem aos jovens e nem aos servidores, mas também continuaremos com as videochamadas. Secretário, bom dia, quem fala é Lilian. Ô, secretário, durante essa pandemia, né, houve muitos casos de adolescentes infectados na fundação. O senhor teria um número para passar para o telespectador e também de funcionários? Lilian, eu tenho sim esse número. Esse número atualizado, nós tivemos 5.046 testes realizados nos jovens. Desses 5.046 testes, 366 jovens estavam com Covid, tá? Foram ali tratados, ficaram ali no isolamento. Hoje, desses 366 jovens que tiveram Covid, já foram curados e apenas 34 permanecem com Covid. Tá? Esses 34 permanecem em isolamento e não temos hoje nenhum caso grave, nenhum caso que houve a necessidade de internação em hospital, de utilização de respiradores. Essa é a situação dos jovens. Já com relação aos funcionários, nós temos hoje aproximadamente 11 mil servidores, um pouco mais de 11 mil servidores ativos. Desses pouco mais de 11 mil servidores ativos, nós temos 2 mil que se encontram em casa por se encontrarem em grupo de risco, né? Desses servidores, aproximadamente 1.275 tiveram Covid, né? Já se curaram. Nós temos hoje aproximadamente 22 servidores que se encontram com Covid, se encontram em isolamento, e, lamentavelmente, nós tivemos, desses 11 mil servidores, 8 que faleceram em razão da Covid-19. Secretário, para entender, então, quantos jovens nós temos hoje no sistema e como é que funciona a visita digamos, em dias normais? Quantas vezes eles podem receber visitas e agora, durante a pandemia, como é que está ocorrendo? Hoje nós temos cerca de 5.100 jovens cumprindo medidas socioeducativas. Desse número, aproximadamente 14 são medidas de semiliberdade, que eram aquelas que eles dormiam, né, em um estabelecimento, em um centro. Mas, por decisão judicial, esses de semiliberdade, eles hoje se encontram em casa. Então, nós temos ali, recebendo medida socioeducativa, nos centros, aproximadamente, Jeremias, 4.600 jovens. Tá? Como que funcionava o sistema de visita presencial antes da pandemia, né? Antigamente, nós realizávamos em uma única etapa. Então, eles eram realizados aos sábados e domingos. As famílias podiam ficar até 4 horas, eram realizadas no mesmo momento. Então, existia aglomeração, várias pessoas ali visitando, várias pessoas da família ou até amigos podiam comparecer, até 3 pessoas. Isso foi totalmente remodelado em razão da pandemia. Os apresentadores Lilian Busato e Jeremias Gomes conversaram com o assessor econômico da FEComércio, Fábio Pina. Ele explicou sobre isenção do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, para alguns setores aqui do estado. Então, o ICMS tem diversas alíquotas, o que na boa condução fiscal não é o adequado, tem diversos subsídios, o que na condução fiscal adequada também não seria elevado, mas no fundo, todo esse... quando eu crio o simples, né, o regime simples de tributação, o lucro presumido, que ali tem uma série de tributos que são calculados de uma forma diferente, em tese melhor, nem sempre são menores, a gente acredita que são menores, nem sempre são menores as cargas, mas é mais simples de eu calcular, seja ICMS, no caso do simples, e no caso do lucro presumido, dependendo do setor, seja ISS, bom, tudo que está nesse arcabouço que 98% das empresas se utilizam no Brasil, o simples e o lucro presumido,
No fundo, é um azeite numa máquina que está toda emperrada. Quer dizer, em vez de eu resolver os problemas lá para trás, eu fui criando um mecanismo para que as empresas pudessem sobreviver. Então, apesar do conceito ideal ser uma tributação única, linear, neutra, né, com menos regras, com uma alíquota só de cada tributo, no país inteiro, né, isso não ocorre justamente por conta da sanha tributária que ocorreu no país ao longo, como eu falei, dos últimos 30 anos, foi impondo medidas em cima de medidas, retalhos em cima de retalhos no arcabouço tributário, e hoje a gente tem um enorme Frankenstein. O que acontece? Também para resolver esse problema hoje, elevando a carga tributária, não parece ser nem o ideal e nem o melhor momento, né? Novamente, se a gente der indultar qualquer que seja a receita, se é estadual, municipal ou federal, indultar o ajuste através, ou seja, a gente permitir que o ajuste seja feito através do aumento da carga tributária, a gente vai premiar a falta de eficiência, né? Não estou dizendo que o governo é ineficiente, mas ele tem que buscar cada vez mais a sua eficiência, né? E também não podemos esquecer que o estado de calamidade acabou dia 31 de dezembro, mas a pandemia não acabou e todos os seus efeitos estão aí, muitos dos seus efeitos estão aí. Então também não é o momento por esse aspecto, né? Usar um conceito que em tese funciona para consertar algo que está muito capenga e não consertar da origem, na base, não me parece adequado. Essas palavras acho que resumem bem a nossa percepção desse momento. Agora, Fábio, interessante isso que você falou, mas assim, a pandemia não acabou e lá a gente sabe que o que for arrecadado neste ano, né, é que vai prever o orçamento do próximo ano, 2022, né? Então tem que fazer a lição de casa. Como é que se faz isso? Porque o orçamento a gente sabe que depende da arrecadação dos tributos e no estado de São Paulo, como nos outros, o ICMS é o mais preponderante, o mais forte para o estado, né? Então, no andar deste ano, quais são as medidas que você acha que podem ser implementadas para que a economia se volte com mais vigor e que a gente tenha uma perspectiva boa? Porque senão pode ocorrer mais aumento de impostos deste ano para o ano que vem, né? E o orçamento também a gente sabe que é muito fechado, né? Você tem, você tem o pagamento, por exemplo, de o que já é comprometido com educação, saúde, o pagamento do funcionalismo, então sobra pouca margem de manobra, né? Bom, é verdade, tudo isso é verdade, mas vamos começar pelo seu começo. A economia só vai voltar ao normal, quando a situação de saúde tiver se normalizado também. Eu não sou especialista nisso, eu não sei quando isso vai acontecer, mas eu não acredito que seja no curtíssimo prazo. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto o orçamento é engessado, ele é sim, mas esse argumento ele é utilizado também nos últimos 30 anos, para não tenho como fazer. Então, ainda que fosse verdade, ainda que seja verdade, se ninguém começar a flexibilizar o orçamento, repriorizar as coisas, redefinir o tamanho do Estado, nós vamos usar isso como argumento eternamente, até chegar em quanto? Em 100% da carga tributária? Chega um ponto, e me parece que esse ponto até já passou, em que é absolutamente inviável continuar fazendo o ajuste sob o argumento de que eu tenho que gastar tanto com a saúde, tanto com a educação, tanto com segurança, e é verdade, mas sob esse argumento eu vou ao limite de 100% do PIB, porque o crescimento do custo da máquina pública, ele é contínuo nos últimos 30 anos, e se nada for feito, ele vai continuar. No limite, claro, eu estou usando um absurdo aqui, né? No limite, ele vai chegar a 100% do PIB, isso não é factível. Hoje, eu não estou falando do estado de São Paulo em especial, até porque tem uma situação fiscal, em média, melhor que o resto, né? Mas, no país, a gente tem 40%, 37% de carga tributária, né? E o governo gasta 40%. Não estou nem colocando a pandemia, porque era natural que se gastasse mais no ano passado, era natural, né? A sociedade entendeu isso, os mercados entenderam, todo mundo entendeu que era necessário gastar mais no ano passado para combater um evento exógeno, né? Um evento que vem de fora, um meteoro que caiu na Terra. Agora, se a gente usar esse argumento de que, mas hoje o orçamento é engessado, mas eu tenho que gastar tanta educação, sou obrigado pela lei, tudo isso é verdade. A gente tem que mudar isso. Ou então nós vamos ficar daqui a 10 anos, você me convida aqui para falar, eu vou falar a mesma coisa. Lembrando que
O teto de gastos no governo federal é um excelente instrumento, não só para o governo não gastar mais, mas para resguardar o contribuinte de ver aumento de arrecadação. Por quê? Não adianta eu aumentar a arrecadação porque eu não posso gastar mais. Então, há uma tentação do político em aumentar a arrecadação, porque eu consigo aumentar a arrecadação, né, e irritar algumas poucas pessoas arrecadando. Por exemplo, vamos fazer um exercício aqui. Vamos criar a tributação sobre os mais ricos. Isso é uma espécie de perversidade, porque eu sei que eu vou incomodar pouca gente e com esse dinheiro eu posso dar benefícios, se eles são positivos ou não, se foi feito um estudo, se isso é bom socialmente ou não, não interessa, mas politicamente eu sei que eu posso criar algumas benesses e que se revertem em uma percepção positiva para mim. Então eu incomodo 6 pessoas, mas com o dinheiro de 6 pessoas eu beneficio 100 pessoas. É óbvio que isso politicamente há um estímulo perverso aí para que isso ocorra. Quando eu crio o teto de gastos, assim, você pode tributar quanto você quiser os mais ricos. Você só não vai poder gastar esse dinheiro, você pode comprar dívida. Isso é muito bom porque reduz esse incentivo perverso de aumento da arrecadação. Eu acho que uma das formas a gente deveria estudar várias regras. A gente tem a lei de responsabilidade fiscal que já norteia os governadores, as receitas estaduais e municipais, mas a gente deveria partir para a regra de ouro, né? A gente deveria partir para um teto de gastos em cada ente. A gente tem o contribuinte, é a pessoa que mais, aí, desculpe a redundância, mais contribuiu nos últimos 30 anos para manter o Estado em pé. Está na hora de a gente inverter essa lógica. Ô Fábio, falando de tudo isso que você falou, você não acha por que tem tanta resistência do governo em criar um imposto sobre grandes fortunas? Porque toda vez que se cria um imposto, toda vez que se cria uma obrigação, sempre quem é mais prejudicado é a classe operariada, é a classe baixa, aumento de produtos de cesta básica. Por que você acha que o governo tem tanta resistência em criar um imposto sobre grandes fortunas? Bom, eu não sei se o governo tem resistência. A sociedade tem resistência, a resistência é correta. Esse é um imposto, talvez, o pior tipo de tributo que exista. A rigor, as pessoas têm, conceitualmente, eu vejo muito erro na ideia de justiça social. Você tem que fazer distribuição de renda e justiça social. É com orçamento. Você pode fazer muito mais na definição das despesas do que no aumento da arrecadação. Na realidade, a gente já arrecada, como eu falei, 37% do PIB, isso já é uma carga tributária de país desenvolvido. Então, o que está faltando é a gestão de como eu gasto esse dinheiro, né? E a gente criou, como eu falei, vários subterfúgios. Você tem subsídio aqui, aí não paga imposto ali, essa empresa é menor, ou empresa maior, setor A, setor B. E no fundo, eu não resolvi o problema de básico, que é a deficiência do Estado. Se eu cobrar os tributos, todas as experiências mundiais, né, sobre tributos de grandes fortunas são muito ruins. Primeiro, porque a arrecadação total ela é baixa. Primeiro, que ela é baixa. Segundo, que eu desestimulo uma coisa que é importante, que é a formação de capital. Terceiro, que ela é injusta, né? Eu não posso ter gente rica roubando, mas para isso eu não preciso tributar as pessoas, eu tenho que prender essas pessoas e expropriar o produto de roubo. Agora, quando a riqueza é legitimamente formada, eu tenho que estimular essas pessoas, porque eu garanto para você que elas geram muito mais emprego, mas muito mais emprego. Então, a saída da tributação, em nenhum lugar do mundo onde se cresce, é através do aumento da carga tributária sobre os mais ricos, etc. Você pode até reajustar algumas coisas, tornar é discutível você tornar o arcabouço tributário menos regressivo, tudo isso é possível fazer, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente sempre se utiliza desse tipo de argumento, porque os ricos pagam pouco imposto, os pobres pagam muito, não é verdade, né? Mas ainda que fosse, eu não posso utilizar esse argumento para piorar o arcabouço tributário, e sim para melhorar de forma consciente. Na realidade, uma das coisas que se preconiza é ter impostos mais diretos e menos impostos indiretos. Isso é um fato, isso melhoraria. Mas muito mais importante que tudo isso, esse efeito seria muito menor do que as pessoas imaginam. O efeito bom seria eu pegar o orçamento e eu realmente direcionar. Então, quando na reforma tributária, eu tenho vários óbices à reforma tributária, a PEC 45 e a PEC 110. Acho que ela tem muitos problemas ali, mas quando ela fala que eu, em tese, tenho que tributar alimento, tenho que tributar até livro, eu falo, a rigor, conceitualmente estaria correto,
Porque eu redistribuo esse tributo através do imposto de renda negativo, por exemplo, para quem precisa. Porque hoje, quando eu dou isenção tributária para alimento, eu estou dando isenção para o rico também. Né? No fundo, acontece isso. Agora, é factível fazer isso no momento? É politicamente razoável fazer isso no momento? É exatamente o caso do ICMS. Eu tentar pegar um conceito que é correto de eu tributar todo mundo e depois redistribuir esse dinheiro, isso não vai acontecer na prática e nós vamos destruir as empresas esse ano. Então, eu peguei sua pergunta, me desculpe, e me alonguei um pouco mais, porque achei que cabia para explicar a diferença entre conceito e aplicabilidade. Conceito é uma coisa de longo prazo, a gente tem que caminhar para esses conceitos, mas a aplicabilidade é de curto prazo. Eu não vou ter ninguém para aplicar esses bons conceitos tributários se eu aumentar a carga tributária, seja do ICMS, seja impostos em grandes fortunas, nesse momento onde as empresas não terão condição de pagar a folha de pagamento sequer. O programa especial Rádio em Revista, Jornal da Rede Alesp, chegou ao fim. Até o nosso próximo encontro. Tchau. No ar, Rádio em Revista.